cena é clássica. Ao colocar o seu filho na cama, ele declara que não consegue dormir porque tem um monstro no armário. O que você faz? Você mostra para ele que não tem nenhuma criatura no guarda-roupa? Você diz a ele que ele está muito grandinho para acreditar nessas coisas? Ou imediatamente você o acomoda em seu quarto? Para lidar com os medos infantis, é preciso oferecer segurança para a criança e respeitar os temores que ela apresenta. Subestimar o medo está proibido e desmoralizar a criança só piora. É natural e esperado que crianças sintam medo. O medo é um sinal de alerta de que algo ameaçador pode acontecer. Imagine uma criança com ausência de medo numa piscina, numa praia, por exemplo. As fases das crianças apresentam medos comuns. Do 0 aos 6 meses, ruídos fortes, perda da segurança. Dos 7 aos 12 meses, a criança começa a estranhar pessoas. É aí também que surge o medo da altura. Entre 1 e 2 anos começa o medo da separação, muito identificado quando tem que se distanciar dos pais. Também começa o medo do escuro. Por volta dos 3 anos é muito comum o medo de máscaras, de pessoas fantasiadas, principalmente com aquelas máscaras. Entre 4 e 5 anos começa o medo de se machucar, o medo de pessoas más, como o velho do saco, o ladrão. Aos 6 é a fase dos medos fantásticos. Bruxa, fantasmas, monstros, lobos. E também surge o medo de dormir sozinha, o medo da morte. Todos esses medos tendem a desaparecer conforme a criança vai amadurecendo emocionalmente. Mas o papel dos pais para facilitar esse processo ou causar um trauma difícil de superar é fundamental. O que fazer para ajudar seu filho, sua filha a superar esses medos? Respeito, apoio são muito importantes, mas não são suficientes. É muito importante ter coerência. Não adianta nada se antes de deitar você afirma, conversa, dialoga que o velho do saco não existe. Se no dia seguinte, quando seu filho, sua filha não quiser comer, você dizer em alto e bom som que se ele não se alimentar, o velho do saco vai pegá-lo. Compreensão é fundamental. Converse com ela, mostre para ela que todos têm seus medos, inclusive você. Conte seus medos para suas crianças. Diálogo, muito diálogo. E atenção, muitas vezes as crianças têm vergonha de expor seus medos. E aí, nesse caso, elas alegam que não estão com sono, ficam querendo assistir TV até tarde, fazem tudo para evitar a hora do boa noite. Quando a criança é muito pequena, fica difícil para ela reconhecer o que assusta ou até mesmo verbalizar para conversar com os pais. Nesse caso, tente eliminar possibilidades. Por exemplo, se ela se negar a ir para a cama, crie cenários diferentes até reconhecer o problema. Questione: e se a gente deixar a luz acesa, tudo bem? E se a gente ficar aqui com você um pouquinho? Quando você dorme na casa da vovó, você faz como? A criança diz que tem um monstro no armário. Deixar ela ir correndo para o seu quarto é mais fácil, mas isso significa que você acredita que tem um monstro no armário. Converse com a criança, pegue ela pelo braço, abra o armário, mostre que não tem nenhuma criatura lá, conte uma historinha, tira o foco. Diálogo, muito diálogo.
Quando procurar ajuda? Quando o medo for intenso, contínuo, quando atrapalhar o convívio social, quando tirar o prazer de atividades que antes eram empolgantes e agora não tem mais como fazê-las, como desestruturar a rotina da família, uma criança toda noite tendo que dormir no quarto do casal, aí sim é o momento de procurar ajuda, de procurar um terapeuta. A linha que separa o medo natural de uma fobia permanente varia de criança para criança. Por isso, é importante observar mudanças bruscas de comportamento e, acima de tudo, conversar com seus filhos. Então, vamos dialogar? Um beijo e até a próxima!